Bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, nosso tempo de devoção no livro de Salmos durante o tempo da pandemia. Nós vamos ler hoje o Salmo 125. O Salmo 125 faz parte daquele grupo de salmos e, se você tem acompanhado as nossas meditações, está cada vez mais perito na matéria e já sabe identificar grupos de salmos de acordo com os seus títulos ou também o seu estilo. O Salmo 125 faz parte do pacote de salmos que vai do 120 ao 134. São chamados salmos de romagem, de romaria, de degraus, depende da sua Bíblia, certamente tem algum título ou subtítulo nestes salmos, e esta será uma das designações. Portanto, normalmente são salmos curtos e salmos que eram utilizados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém, ou mesmo quando já próximo da cidade iam subindo e depois subindo os degraus para poder chegar ao monte do templo. Então este salmo é um salmo muito bonito, é um salmo que faz o contraste entre o ímpio e o justo. Nisto ele é parecido, ou lembra um bocadinho o salmo do número 1. É um salmo conhecido como um hino a Sião. E a maioria dos estudiosos compreende que este salmo foi composto em um de dois períodos. Ou no período do rei Ezequias, em que os assírios tinham derrotado o reino do norte e estavam ameaçando Judá, ou já no exílio, na época de Neemias, na recuperação do culto e na reconstrução depois do templo de Jerusalém. O Salmo 125 diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, salmo curto, como normalmente são os salmos de romagem, mas com alguns conceitos que são muito interessantes. Não é? Esta imagem inicial é uma imagem conhecida e este versículo é bastante usado. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Ora, o Monte Sião não era propriamente um monte muito significativo, não era uma grande montanha, não era algo que chamava muito a atenção. O Monte Sião era marcado essencialmente por causa da construção do templo. Ele é significativo não pelo seu tamanho, não pelo seu porte, não pela sua altura. Ele é significativo porque o templo do Senhor está construído sobre ele. Então, na vida do crente, da mesma maneira, aqueles que confiam no Senhor não serão necessariamente marcados pela segurança por causa do seu porte, não é da sua importância, da sua influência, da sua força, do seu dinheiro, do seu poder, do seu nome, mas porque o Senhor está com eles. Porque tornaram-se templo do Espírito Santo, porque são a presença do Senhor nas suas vidas. E por isso aqui o Monte Sião é destacado desta forma. A ideia não se abala, está firme para sempre, transmite-nos a ideia de segurança e também de estabilidade. Para sempre, portanto, a ideia que não é temporal, não existe um limite. O Senhor está ali presente e Ele vai abençoar para sempre, assim como Ele faz com aqueles que lhe pertencem. Também podemos pensar, evidentemente, que o peregrino, depois de uma longa viagem, normalmente de dias, para poder chegar a Jerusalém, viagens que normalmente naquele tempo eram perigosas, traziam bastantes riscos de serem assaltados nos caminhos. Depois de todo este perigo que o peregrino tinha vivido, finalmente ele chegava a Jerusalém, uma cidade murada, uma cidade bem protegida, uma cidade com tropas, uma cidade com portas, digamos, e ele sentia-se de uma forma diferente, a segurança de ter chegado finalmente à cidade de Davi, à cidade do Senhor. E por isso ele descreve isto desta maneira. A proteção de Deus é descrita como uma verdadeira muralha à volta do seu povo. Lembramos que neste contexto, nesta realidade desta época, as cidades só existem quando existem verdadeiramente muros à volta. Se este salmo foi composto na época de Neemias, esta ideia fica ainda mais significativa porque Neemias é o governador que levanta os muros de Jerusalém e tira a situação difícil que o povo estava a viver, em que estava verdadeiramente entregue a todos aqueles que quisessem lhes fazer mal. E a partir do momento em que Neemias recupera os muros da cidade de forma extraordinária, em apenas 52 dias as muralhas são levantadas, Jerusalém volta a ter proteção. Então aqui
a ideia de que o Senhor é uma espécie de muralha à volta do seu povo. Aqueles que não têm a Deus são como uma cidade sem muros. Eles não têm proteção, eles não têm cuidado. Diante dos problemas, das dificuldades, diante das adversidades da vida, das agruras, das angústias, da depressão, como estamos a viver agora nesta pandemia, não tendo o Senhor, eles sentem-se totalmente desprotegidos. Mas aqueles que têm a Deus são como o Monte Sião, que estava cercado de outros montes e que por isso trazia proteção. Portanto, o salmo todo é sobre a confiança no Senhor, confiança esta que é justificada por aquilo que Deus faz aos seus. Este é um tema recorrente do livro de Salmos e, sem dúvida, é um tema bastante importante. O verso 3 dá-nos a ideia do governo dos ímpios. Se estamos na época de Ezequias, portanto, os ímpios aqui seriam os assírios. Se estamos na época de Neemias, os ímpios seriam os persas. E a ideia pode ser que neste momento a ideia prevalente é que os ímpios, assírios, persas, seja quem for, estão no poder, mas na verdade o Senhor é que é soberano. Ele permite que estes povos estejam no controle durante algum tempo, mas eles não vão estar constantemente ou perpetuamente no seu controle sobre os justos. A soberania é do Senhor e Ele há de fazer justiça da forma que Ele vê que é a mais correta. E a justiça do Senhor, segundo o livro de Salmos, repete vez após vez, é de fazer bem àqueles que são justos, fazer bem aos bons. A ideia, também uma ideia repetida muitas vezes, nos faz lembrar que, havendo uma graça que é comum, ou seja, Deus abençoa de alguma forma todas as pessoas, justos e injustos, o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva desce sobre justos e injustos, as colheitas frutificam de um lado e do outro e às vezes o ímpio pode prosperar, mas há bênçãos que só recebe aquele que pertence ao Senhor. A paz de Deus no coração, a estabilidade da alma diante das adversidades, a confiança a respeito da eternidade, aquele cuidado que o Espírito Santo transmite, selando o coração do que confia em Deus, é próprio daquele que pertence ao Senhor, é próprio do justo, e o ímpio não a experimenta. E, portanto, aquilo que é dito de forma sistemática no livro de Salmos é realmente uma verdade para todos nós. O contraste final que nos é apresentado no versículo 5 faz-nos lembrar o Salmo de número 1, a diferença entre aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que não são. Aqueles que se desviam são levados, como no Salmo 1 diz, como a palha. Aqueles que pertencem ao Senhor permanecem para sempre como o Monte Sião, guardados como uma cidade devidamente morada. É claro que o conceito final dá-nos a ideia da santidade necessária. Aquele que quer viver esta segurança e esta estabilidade e experimentar a soberania do Senhor tem que viver dentro dos seus caminhos e viver de acordo com a sua lei. Shalom Israel é a palavra final. Esta frase ou esta designação faz lembrar certamente aquele famoso mural que existe numa sinagoga da época bizantina em Jericó. Esta expressão, ou este mosaico que está nesta sinagoga bastante antiga, está escrito por baixo de um menorá. O menorá é aquele candelabro de sete braços, que é próprio da tradição judaica. Então, por baixo deste candelabro estava escrito Shalom Israel, e de um lado e do outro estavam o shofar e o lulav. Shofar é aquele chifre de carneiro que servia de trombeta para convocar o povo à adoração, e o lulav é a folha de palmeira, também usada para designar a soberania ou para entronizar o rei ou para servir de hosana àquele que vem em nome do Senhor. Este salmo nos fala sobre a confiança em Deus. Terminamos lembrando que esta confiança não tem a ver connosco, não tem a ver com a nossa força ou a nossa posição, tem a ver com o Senhor está nas nossas vidas e nós estamos firmados nele. Assim como o Monte Sião não se abalava porque ali estava o templo, o servo do Senhor, o crente em Cristo, não se abala porque ele é o templo do Espírito Santo. E a presença de Deus na sua vida faz toda a diferença.